Bom, gente, nesse vídeo, como vocês já viram o título aí, eu vou tratar sobre uma questão, né, que é sobre os Illuminates. Bom, de tanto as pessoas falarem que os Illuminates querem dominar o mundo, os Illuminates querem acabar com a população, eu comecei a ver vídeos constantes na internet sobre isso e eu parei para pensar, cara, será que esses Illuminates realmente existem? Será que eles querem dominar o mundo? Será que eles querem exterminar a população? Porque quando se fala de Illuminati, duas coisas vêm à cabeça. Primeira, governo mundial, a nova ordem mundial. Segundo, o extermínio da população, ou a redução populacional. Então eu falei, cara, será que realmente existe ou não existe? Aí eu comecei a pesquisar em alguns sites, comecei a ver alguns vídeos no YouTube e eu comecei a me deparar com a problemática. O quê? Que todas as histórias que envolvem os Illuminates, né, as origens dos Illuminates, estão controversas. Por exemplo, um vídeo fala uma história A, outro vídeo fala uma história B, outro vídeo fala uma história C. Então não dá para ter certeza de quem está falando a verdade ou não. Então o que eu fiz? Eu procurei fazer uma profunda investigação em bases que possam ser mais sólidas. Não estou falando que essa base é a verdade absoluta, mas que tem a probabilidade de conter a verdade ali. Que foi o quê? Então eu pesquisei em vários sites, tudo é misturado, né? As informações eram misturadas, não dava para saber qual era a verdade. Então eu pesquisei em um livro que dá bases mais sólidas, vem trazendo datas, vem trazendo documentações, vem trazendo referências bibliográficas. Então um livro que tem bases mais sólidas para eu poder falar alguma coisa sobre os Illuminates, que é da Shirley Clamp, As Sociedades Mais Perversas da História, As Sociedades Secretas Mais Perversas da História. Nesse livro aqui, vem falando um breve resumo sobre os Illuminates, porém, essa escritora ela dá bastante base, eu vou tentar botar a capa do livro aí na tela também para vocês verem. A escritora vem dando bastante base, vem dando bastante argumentos sólidos para que eu possa começar a argumentar, para que eu possa falar alguma coisa sobre os Illuminates. Então tudo que eu disser aqui vai ser respaldado em documentação, em referências bibliográficas que contém neste livro aqui. Tá certo? Contém neste livro aqui. Possa ser que outro livro que eu leia contenha algo diferente, possa ser. Mas esse vídeo aqui eu vou me basear nas referências bibliográficas dela, eu vou me basear nos documentos que ela propõe aqui, beleza? Então tudo que eu falar, e eu não vou falar de uma maneira tendenciosa descrendo e nem de uma maneira tendenciosa crendo, tá? Eu vou falar aqui no que provavelmente, com base em documentações, com base em argumentos sólidos, com base em escritas bibliográficas, o que possa ser verdade, tá certo? Porque quando a gente tem um aparato bibliográfico, um aparato documental, provavelmente a probabilidade desse argumento ser verdadeiro é maior. Estou falando que é o certo, porém, possa ser que essas evidências comprovem sim alguma coisa. Beleza? Então vamos começar. Quando o Dan Brown escreveu Anjos e Demônios, ele falou das tramóias e ele disse que uma seita, o que seria uma seita, que são os Illuminates, estavam por trás dos bastidores controlando várias coisas, vários acontecimentos mundiais. Antes do Dan Brown publicar Anjos e Demônios, já tinha muita gente que sabia disso, mas não era como hoje. Hoje o pessoal sabe mais. Por quê? Porque o Dan Brown deu esse pontapé aí, a galera começou a se alertar, começou a pesquisar. Então uma coisa que estava em baixa, essas questões dos Illuminatis estavam em baixa, Dan Brown publicou o livro, ficou em alta. Aí todo mundo começou a pesquisar e todo mundo começou a divulgar. Beleza? Como que começa a surgir os pensamentos dos Illuminatis? Aí eu vou ter que voltar lá para o segundo, terceiro, quarto século, com uma seita, que era considerada uma seita, né, porque era heresia, eu posso dizer uma sociedade, né, na época, que se intitulavam os montanistas, que tinha o seu líder montano. O que os montanistas diziam? Os montanistas diziam que o homem, que a revelação, no caso, seria contínua, que o homem teria acesso direto a Deus, Deus teria acesso direto a ele teria acesso direto a Jesus, Jesus teria acesso direto a ele, e o que ele sentia, o que ele recebia de Deus,
seria a verdade absoluta, seria a palavra de Deus. Só que os pais da igreja consideraram isso como uma heresia. Tá? Por que eles consideraram como uma heresia? Porque eles acreditam que o que seria ou o que é a palavra de Deus é o que está escrito no cânon, é as escrituras, somente. Tá certo? E os montanistas não acreditavam nisso. Beleza? Então, se tem aí, eles também abdicavam as riquezas, não queriam ter riquezas, não queriam os bens materiais, não ligava muito para esses tipos de coisa. Esses eram montanistas. Então, a ideia deles, dos Illuminatis hoje, do que se chamam Illuminatis hoje, começaram lá no passado através desses caras. Foi considerada heresia. Então, o que era discutido, e no começo do cristianismo, tá? Existiam vários tipos de heresias. Embionismo, docetismo, gnosticismo, maniqueísmo, montanismo, existiam várias. Essas era uma delas. Tá? Foi considerado heresia, aí a popularidade caiu, mas a ideia continuou perante os anos. A popularidade que estava baixa só voltou a ficar em alta no século XV, como um grupo que tinha a mesma ideia dos montanistas se intitularam como os Alombrados. Já começa a ter a ideia de iluminado. Né? Esses alombrados tinham as ideias dos montanistas, que era o quê? Receber revelação direta, receber um segredo divino, tinha esse acesso com Deus direto. Então, esses alombrados, eles começaram a ganhar proporção. Tinha uma moça, não sei se era Maria de Piedrahita, alguma coisa do tipo, que era uma das líderes dos alombrados. Ela dizia ter contato direto, né, falar e ouvir Deus, e falar e conversar com Jesus. Bom, quando se tomou em voga esse pensamento, né, dos alombrados, era na época da Inquisição. Então a Inquisição perseguia e matava, basicamente era isso. A Inquisição perseguia e matava quem era contra a igreja, e quem tinha dogmas religiosos contra ela, a igreja matava. Muitos líderes conseguiram fugir, tá, desses alombrados, caiu de novo essa popularidade e subiu novamente no século XVII, que apareceu um grupo com o mesmo pensamento lá dos montanistas, o mesmo pensamento dos montanistas, que se denominavam, já não eram mais os alombrados, eram os Ilumines. Só que documentação histórica sobre os Ilumines existem poucas, tá? Mas é comprovado historicamente que eles existiram. Tá? Não é comprovado historicamente o que eles faziam, muito qual era o seu objetivo. Então, por não se ter muito apanhado histórico, então não se fala muito nos Illuminati. Aí no século XVIII a gente tem o primeiro proeminente, né, dos Illuminatis, o mais famoso, o mais conhecido, que é o Adam Weishaupt. O Weishaupt era contrário a ideias cosmopolitanas que os padres tinham, também era contrário às ideias de beatices dos padres, suas ideias de muita santidade. Ele achava que isso era uma hipocrisia, e isso causou um tremendo embate no grupo dos jesuítas, a qual ele pertencia, e ele acabou sendo expulso. Mas ele era um camarada muito sagaz, muito inteligente, e ele teve apoio de outra pessoa muito grande, muito influente, recebeu apoio do Barão Adolf, que era um camarada muito importante, muito influente, e assim aí eles começam a montar uma sociedade, um grupo chamado os Perfeccionistas, tá certo? No dia 1º de abril de 1776. Aí você já começa aí, será que o Dia dos Trabalhadores, que é no dia de 1º de abril, tem alguma coisa a ver com os Illuminati? Será que esse Dia dos Trabalhadores é algo relacionado, ou é um dia, um feriado manipulado pelos Illuminati? Aí já começa a ter essa ideia por aí, tá? No ano seguinte ele já é convidado para uma loja maçônica, aí que ele ganha mais força, porque ele agora tem um apadrinhamento dos maçons. 1776 montou os Perfeccionistas. 1777 ele entra na loja maçônica, vira um dos maçons, continua com a sua ideia ganha força, porque tudo que ele vai propor na sua ideia é apadrinhado pelos maçons, entendeu? Se a religião, alguém quisesse perseguir ele tinha um apoio, ele tinha a força dos maçons para cobrir a ideologia e os propósitos dele. Esse grupo, os Perfeccionistas, lá na frente se tornou o que todos conhecem como Illuminatis.
E existe alguma evidência que esse grupo realmente existiu ou é a falácia de todo mundo? Existe uma evidência sim. Autoridades do século XVIII acharam evidências. Por quê? Porque o Weishaupt, tudo que ele fazia era no extremo sigilo, extremo segredo, e ele mandava correspondências para as pessoas que eram ligadas, que eram outros Illuminates. Correspondências para pessoas que eram ligadas para ele saber quais seriam as ideias deles, o que eles iriam fazer. E através de um camarada que servia de correio para eles, que também era Illuminati. O que acontece? Certa feita, esse camarada que levava essa informação foi atingido por um raio e acabou morrendo. E quando acharam o corpo, as autoridades acharam o corpo desse cara, acharam uma bolsa cheia de documentos de Adam Weishaupt. E lá constataram sim que ele tinha planos mirabolantes, vamos dizer assim, mirabolantes, de fazer algumas coisas que era contrária a morais do povo. Por exemplo, uma delas era sim desbancar a política e implantar um novo governo. Então você já tem aí que a ideia de um governo mundial não é tão desvaneada ou tão louca assim, tá? Digo em termos de existência. Se é na prática ou não, não sei. Mas sim, eles tinham, esses Illuminates do Weishaupt, tinham sim esse pensamento de tirar o governo e a política de cena. Quais eram os objetivos então dos Illuminates? Desbancar o governo, desbancar a política, desbancar a religião. Tá? Por quê? Porque eles entendiam que a religião e a política não eram suficientes para dar uma condição de vivência moral que o ser humano realmente merecia. Então eles querem fazer isso porque eles querem implantar outra conduta moral e ética para a humanidade, segundo o livro que está aqui. O Weishaupt também tinha o propósito de iluminar a mente dos seus adeptos para eles concluírem tudo através de um raciocínio lógico. Aí se entra o período dos iluministas, e você percebe que os iluministas têm a mesma ideia que o Adam Weishaupt tinha. Então eles eram Illuminatis? Não sei, tinha a mesma ideia do que ele tinha. Se isso corrobora para dizer que eles eram Illuminatis, talvez seriam, né? Por quê? Porque você tem aí pessoas no período iluminista muito importantes para a história, muitos conhecidos como Voltaire, Rousseau, que também tinham a mesma concepção que o Weishaupt tinha, tá? Que questões religiosas deveriam ser entendidas através do raciocínio lógico. Só sendo entendidas através do raciocínio lógico, a humanidade conseguiria ter um consenso moral mais elevado do que o padrão atual. É engraçado, né, que o autor diz aqui que a gente sabe muito sobre os Illuminatis hoje, não é pelos próprios Illuminatis, que ninguém escrevia deles mesmo, quase nada, né, que viesse à tona. A gente sabe dos Illuminatis pelo pessoal anti-Illuminati que escreveu sobre eles. Existem algumas histórias dos Estados Unidos, que eles chamam até de literatura jacobina, o jacobinismo, que retratam fatos históricos dos Estados Unidos. E dois escritores muito importantes escreveram sobre várias seitas na época, né, que eram consideradas seitas, ou várias ordens, né, como os Rosas Cruzes, os Templários, e escreveram também sobre os Illuminatis. Escrevendo sobre os Illuminatis, esses escritores chegaram a dizer que a Revolução Francesa, quem estava comandando a Revolução Francesa por detrás dos bastidores eram os Illuminatis. Você tem mais pra frente aí o George Washington, ele diz sim que os Illuminatis controlam, né, e que todas as políticas do mundo correriam o risco de cair diante do poder dos Illuminatis. O George Washington concordava com isso. Outro fato também que é marcado historicamente é que algumas ordens ou algumas sociedades saíram ou têm o mesmo pensamento dos Illuminatis. Quais são? Skull and Bones, que eu posso fazer um vídeo explicando mais à frente que era essa sociedade. É bom lembrar que Skull and Bones, essa sociedade, a família Bush fazia parte dela, isso já é comprovado, já existem várias comprovações, várias fotos do Bush, né, o mais recente, George Bush, que fazia parte dessa sociedade. Aí você já pega aí então, os Illuminati tinham a ideia mesmo de implantar outro governo, tá?
Os Skull and Bones saíram dos Illuminates. E George Bush era do Skull and Bones? Qual era a mentalidade de George Bush? Provavelmente seria implantar um novo governo, com a mentalidade lá dos Illuminates, tá certo? É só você juntar as peças do quebra-cabeça. Saíram também os Rosas Cruzes e várias outras ordens, por assim se dizer, para não chamar de seita, tá? O escritor não fala qual, mas ele fala especificamente que os Rosas Cruzes e os Skull and Bones faziam parte dos Illuminates, ou vieram, né, com essa mesma linha de pensamento dos Illuminates. E existe um grupo, atualmente, que vem dessa mesma pegada dos Illuminates, né? Que esse grupo, na verdade, não seria uma família, seria um grupo específico, ou seja, seria várias famílias que, quando se reúnem, formam esse grupo. Esse grupo específico é chamado de Bilderbergs. É comprovado historicamente também que existe, e até entrevistaram alguns Bilderbergs. Alguns Bilderbergs deram algumas entrevistas e disseram que eles se reúnem para discutir sobre questões da humanidade, que não tem nada a ver com esse governo mundial, não tem nada a ver com extermínio populacional, é só isso. É claro que se tivesse a ver também, algum deles não iam abrir o bico, não seriam bobos de falar. Então se tem os Bilderbergs. A primeira vez que esse grupo se reuniu foi após a Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam, juntaram, claro, os mais poderosos financeiramente da Terra, eles queriam tratar questões a respeito de como eles poderiam, com seus poderes aquisitivos, evitar outra guerra mundial. Isso foram os argumentos deles, tá certo? Os Bilderbergs são tão poderosos que são formados por banqueiros, empresários, líderes políticos, líderes religiosos, etc. Tá? Então só tem as altas, a nata da nata, os camaradas da parte de cima que a gente não tem nem como mensurar. Tá? Se a gente conhece alguns bilionários, os caras são trilionários, só gente da pesada, que se reuniram a primeira vez em um hotel na Holanda, tá? E esse hotel, o nome do hotel era Bilderbergs, então o grupo ficou codinominado Bilderbergs por causa dessa reunião desse hotel. Nada do que é falado lá vem à tona, alguns dão entrevistas e falam muito superficial, então a gente não tem certeza realmente do que acontece lá. Mas juntando as peças do quebra-cabeça aí, você pode ter mais ou menos ideia, ter mais ou menos noção do que eles querem ou do que eles não querem. O próprio Osama Bin Laden disse que os Bilderbergs têm a corda, né? Puxa a corda que faz os governos mundiais dançarem. Por que será que ele diz isso, né? Porque eu estou falando do Bin Laden, né? Bin Laden talvez tinha mais conhecimento do que a gente tenha, né? Tinha mais conhecimento de causa. Então, se ele falou, vai aí essa frase para reforçar aí também essa ideia. Então, qual era o principal objetivo dos Illuminates? Bom, implantar um novo governo, tirar esse governo que existe agora, né? Falei, acabar com a política e com a religião, com o intuito de implantar um novo governo, o que seria a nova ordem mundial, porque só assim os seres humanos teriam uma concepção moral mais elevada do que se tem hoje. É isso que o livro relata, é isso que o livro propõe. Então, esse fato de que eles querem promover uma nova ordem mundial é fato? É fato. Os Illuminates existem? Provavelmente sim. Tá? Ou se não existirem como um grupo fechado, existe na ideologia dos grupos de hoje. O grupo Bilderberg. Tá certo? Aí que se tem várias famílias, Rockefeller, inúmeras famílias aí, que o livro não especificou e provavelmente eu vou ter que ler mais sobre o assunto para passar mais informações para vocês. Então, outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar de falar, o governo mundial, eles querem implantar um novo governo mundial? Eles querem sim implantar um novo governo mundial. Eles querem implantar uma nova ordem mundial? Eles querem sim implantar uma nova ordem mundial, porém, no livro não é citado nada sobre redução populacional, não é citado nada sobre matança de pessoas. Ah, mas a matança existe, se eu sei que existe. Eu não tenho provas ainda, tá? Ou argumentos que me faça compreender e entender que possivelmente seja verdade. Isso eu não tenho prova. Como eu disse, eu não quero pesar para nenhum dos dois lados. O que eu li no livro foi basicamente isso, tá? Que eu acabei de falar para vocês. E já creio que seja muita informação, tá? Agora, os Illuminates, né, eles trabalhavam, o Weishaupt, ele trabalhava com muito simbolismo, isso é verdade também. Ele reunia questões de várias culturas, do islamismo, cristianismo, enfim, tá, de várias religiões.
Tá? Então ele é um camarada que gostava muito de trabalhar com simbolismo e tal. Pode ser que eu faça outro vídeo falando sobre algo dos Illuminati. A princípio, a melhor explicação que eu tenho no momento, com investigações, com apurações, com documentações, com referências bibliográficas, com provas, né, que possam ser contundentes, até o momento é essa. Resumindo, os Illuminati querem o governo mundial? Querem o governo mundial. Eles querem acabar com a população? Até agora eu não sei. Eu não li isso em livro nenhum. Tá, beleza? É o que todo mundo está falando aí na internet. Eu posso pesquisar mais e chegar à conclusão que sim, eles querem. Até o momento, não. Eles querem o governo mundial para fazer as coisas do jeito deles. Querem o extermínio da população? Não. Até então, não. Aí, pelo fato de eu falar que até então não, tem gente que vai falar, você também é o Illuminati. Não é possível, né, gente? Bom, gente, espero que tenha aí, trago uma fonte de conhecimento, tenha te ajudado sobre isso. Se você gostou de vídeo desse tipo, eu explicando alguma coisa sobre uma seita, sobre uma religião, sobre qualquer coisa, deixa aí nos comentários, pode ser qualquer coisa. Eu pesquiso, trago os argumentos e tento trazer as fontes aqui para vocês. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.